Queria falar sobre o aborto no Brasil. Está aqui Cristina Pectol, da Frente Regional do ABC de Combate à Violência contra a Mulher. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Tudo ótimo. Cristina, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é certo a gente dizer que essas leis restritivas do aborto atingem mais as mulheres pobres, né? Agrava ainda mais no caso das mulheres pobres que não têm condições, por exemplo, de pagar um local no aborto clandestino? Sim, Flávia, a gente sabe que é o seguinte, as ricas pagam, as pobres morrem. E todas nós mulheres sofremos com a criminalização do aborto, porque mesmo podendo pagar, a gente pode ainda ser criminalizada, né? As mulheres podem ser criminalizadas. E a gente sabe que a criminalização do aborto não faz reduzir o número de abortos. E também não cuida daquelas que sofreram um aborto inseguro e sofreram sequelas desse aborto, porque existe todo um tabu e uma discriminação entre os profissionais de saúde. Ela acaba sendo também julgada no atendimento da saúde, né? Certo. E, Cristina, qual que seria a importância da aprovação de uma lei que descriminalize o aborto? Então, a gente tem aí várias pesquisas que mostram que nos países onde o aborto foi legalizado, eu vou dar o exemplo de Portugal, que já tem 10 anos de legalização do aborto. E nesses 10 anos de legalização do aborto em Portugal, houve uma diminuição de 10% da prática do aborto. E olha que importante, desde 2012 em Portugal não há mortes em decorrência do aborto. Então, no Brasil, é pela vida das mulheres que a gente quer a descriminalização do aborto, que é a legalização do aborto. Pela vida, inclusive, das mulheres pobres, das mulheres negras, como a própria reportagem demonstrou, que as mulheres negras podem sofrer 3 vezes mais a morte do que uma mulher branca. Então, é pela vida das mulheres mulheres negras e as mulheres pobres que a gente está nessa luta. E é muito importante a gente dizer que essa questão é uma questão de saúde pública e dos direitos humanos das mulheres, né? E não é, assim, utilizar o aborto como um método de controle de natalidade contraceptivo. E no caso, Cristina, a gente também viu na própria reportagem da Michele Gomes o fato de que muitas mortes acontecem meses depois do próprio procedimento, né? Sim, como foi falado na reportagem, sim, existe todo as sequelas, né, de um aborto inseguro. Exatamente. E, Cristina, na sua opinião, a quem interessa, né, o maior fato de que se mantenha o aborto como crime? Então, na minha opinião, o que é mais latente nessa questão é a existência de uma intromissão religiosa muito grande num Estado laico. Na nossa Constituição, o Brasil é um Estado laico. O que significa isso? Que o Estado não pode ir nem para um lado, nem para o outro de uma religião, nem proteger uma religião nem outra, e não se deixar influenciar por nenhuma religião. Então, a meu ver, é que os setores fundamentalistas religiosos, eles fazem toda uma pressão para que sua religião influencie o Estado, a política pública, o Estado, e que a gente não pode deixar, né? Porque eu posso ter uma religião, mas eu não posso que os meus princípios religiosos seja imposta por uma pessoa que não é da minha religião ou mesmo por uma pessoa que não professe nenhuma religião. Então, isso é democracia e isso é a gente poder cumprir com o que está na nossa Constituição, um Estado laico. Nessa questão também entraria as clínicas clandestinas também, na questão do interesse? Provavelmente, que infelizmente a gente está num sistema capitalista, neoliberal, onde o lucro pelo lucro é o que está em primeiro lugar. Então, pode até ter aí algum lobby, alguma influência dessas clínicas clandestinas para não
perdeu seu filão nessa questão. Que aí o atendimento pelo SUS de um aborto legalizado e seguro iria resolver muitos problemas, porque tem aí pesquisas que demonstram que a cada ano o SUS gasta 142 milhões aproximadamente para poder atender as sequelas de abortos inseguros. Perfeito. Cristina, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você e obrigada também a quem está nos ouvindo. Obrigada mais uma vez. E nos vendo.